Em E a 14 Síria, ele já entra na Crimeia. em 14 há a Praça Maidan, na Ucrânia, Isso. e ele já toma a Crimeia. Entendeu? São aqueles primeiros momentos que você olha assim e fala, ué, o cara não estava morto? Né? A Rússia não tinha acabado? Então, de 91 até aí ele se preparou. De 91 a 2000, ele foi encostado junto ao Yeltsin, foi trabalhando, etc. Depois ele é eleito quando o Yeltsin sai, e aí ele começa de 2000 a 14 uma preparação para um confronto que ele tinha certeza que ocorreria um dia. Por quê? Porque, segundo ele, está aí nas entrevistas que ele deu, na conversa com Tucker Carlson, etc., segundo ele percebeu que a OTAN continuava avançando em direção às fronteiras russas. Porque, veja bem, eu estou falando do ponto de vista deles, ok? Quando o Pacto de Varsóvia foi desfeito, no entendimento, a OTAN também seria desfeita. Porque se eu não tenho mais o Pacto de Varsóvia, para que eu tenho a OTAN? Sim. E ao invés de desfazer a OTAN, o Ocidente incrementou a OTAN e começou a avançar para o leste, para o Oriente, em direção às fronteiras russas. Quando houve a questão em 2014 da Praça Maidan da Ucrânia, eles praticamente estavam na fronteira russa. Mas mesmo assim, ele ainda não tinha condição de confrontar. Houve aquela resistência na região de Lugansk e Donetsk, no Donbás, né? Eles chamam Donbás, desculpa, né? E eles mantiveram... Olha, ali é uma operação típica. A população civil não tem condição a resistir a um exército. Eles infiltravam pessoas com roupa civil, mas que na verdade eram do exército russo, né, para combater. E hoje a ideia deles era ter toda a parte do Dnieper em direção ao Oriente. Eles devem agora, além de Kharkiv, que eles estão avançando, eles devem descer para o sul em direção a Odessa. E a ideia deles agora é criar uma situação que leve a Ucrânia à mesa de negociação, mas numa profunda desvantagem para negociar com eles. E mais um detalhe, eu não sei se você observou, eles começaram a campanha agora de questionar a autoridade do Zelensky, porque acabou o mandato do Zelensky e ele não convocou novas eleições. Então eles estão fazendo uma campanha de que o Zelensky é um presidente ilegítimo. Então nós estamos numa guerra de quinta geração, onde o controle da narrativa é essencial, Glauber. Sim. É quem diz do que é certo e errado, o bem e o mal, é que conquista corações e mentes e mais aliados. Então nós estamos numa guerra também informacional. E aí é que começam também outros problemas. Voltando a uma questão que eu já coloquei aqui. Seria impensável, há 10, 15 anos atrás, que estudantes de universidades americanas, inclusive universidades de ponta, né, fossem protestar, fazer, inclusive, acampamentos contra Israel e a favor dos palestinos. Não estou entrando no mérito se é bem ou mal. Eu estou querendo colocar o seguinte, o que está acontecendo? Né? O que está acontecendo na hora que você pega a presidente, que aqui seria a reitora de Harvard, e ela tem que ser afastada porque ela estimulou, dentro do campus de Harvard, como o MIT também, né, movimentos contrários à tradição política dos Estados Unidos. Quando você começa a ver isso, começa a ver o que está acontecendo na Califórnia, né, com menos de $900 poder ser roubado, quando você vê as pessoas se drogando nas ruas, quando você vê a imigração de empresas da Califórnia para o Texas, para a Flórida, quando você vê a política de fronteira sul aberta, né? Quando você vê um Mike Johnson, o presidente da Câmara eleito pelos republicanos, mudar radicalmente de opinião, você começa a perceber esse movimento como ele ocorre. Num momento que nós estamos indo para uma eleição nos Estados Unidos, onde tem Biden, Trump e o Robert Kennedy Jr., independente, e o Trump está sendo bombardeado com processos judiciais, com 36 acusações distintas. E tudo o que aconteceu e está sendo levantado e documentado em relação ao Hunter Biden, filho do Biden, simplesmente não vem à tona. Você sabia
que ainda existem presos nos Estados Unidos, lá de janeiro, quando teve a questão da invasão do Capitólio, presos sem julgamento até hoje? Aí você vai dizer, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Até o último levantamento tinham 32 ou 36 presos sem julgamento até hoje. Se você for procurar os depoimentos do Procurador-Geral dos Estados Unidos, ele diz que eles vão continuar a prender as pessoas que participaram da invasão do Capitólio. O FBI tem mandados de busca, apreensão e prisão para pessoas ainda daquela época. Isso foi em 2020, né? Foi. Então, se você olhar a estratégia, o jogo, você vai ver um paralelo entre o que aconteceu lá e aconteceu aqui. A eleição do Biden em relação a Trump, a eleição aqui do Lula em relação ao Bolsonaro, a invasão do Capitólio, a invasão da Praça dos Três Poderes, Sim. a prisão das pessoas e julgamentos da forma como ocorreram, e aqui. O questionamento às eleições lá, questionamento às eleições aqui. Né? A questão de abertura de processos judiciais para enfraquecer um candidato ou uma oposição e o que está acontecendo aqui. Na verdade, Glauber, a estratégia é a mesma, guardadas as devidas proporções e características do país. Mas a estratégia dos grupos de poder, que eu chamo no canal Dominadores Globais, a estratégia é a mesma. Veja o que aconteceu nos currículos das escolas americanas. Veja o que aconteceu com a introdução da política DEI, diversidade, equidade e inclusão, no Pentágono e nas escolas americanas. Veja o que aconteceu lá com as questões de divisão e de ódio racial, separação também entre homos e héteros, entre as tradições americanas. Veja o que está acontecendo lá no combate do Biden em relação à política de armas nos estados. Né? Como ele tem tentado suprimir os direitos da segunda emenda. É um direito dele, mas veja como é complicado, o que nós estamos vivendo aqui também. Então, se você olhar o jogo, se você observar as estratégias, elas são aplicadas de forma consistente num país e no outro, guardadas as proporções e as peculiaridades locais. E isso fica restrito ali aos Estados Unidos ou isso se espalha no Ocidente? Na Europa como um todo. Se você olhar a Europa, os principais países como Alemanha e França, você vê essa mesma agenda implantada. Você vê essa mesma infiltração. Você vê essa imigração trazida sem uma finalidade útil. O pessoal de lá que defende diz, não, é mão de obra que nós precisamos. Mão de obra que você precisa estando em recessão? Uma mão de obra que não vai assimilar a sua cultura? Uma mão de obra que vai viver de assistencialismo social? São questionamentos, são perguntas que se faz. Né? A Europa, segundo um analista recente, tem bancado um estado de assistência social que a economia europeia não pode mais bancar. A economia europeia não tem mais condições de ser assistencialista porque não há geração de riqueza para isso. Então, enquanto o mundo ocidental segue o modelo da democracia, né, ele vai estar sempre vulnerável a essas questões, enquanto as outras sociedades que são mais rígidas, o Putin está lá há 30 anos no poder, não tendo esse tipo de influência, né, porque ele fecha o país, controla as forças opositoras, né? Mas a democracia pressupõe essa fraqueza básica, né? Vamos lá. O que é a democracia? O governo da maioria, em tese. Sim. Se a maioria for infiltrada, contaminada, ou a maioria for de imigrantes, o seu governo não é mais teu. Há países na Europa, e há estudos que mostram que quando os imigrantes chegarem a 25%, 30%, eles vão ser hegemônicos. Há, hoje, países e prefeitos e governadores na Europa que não são de origem europeia. Okay? A democracia, as regras da democracia foram usadas contra os próprios países. Por quê? Porque o poder está ligado ao voto da maioria. Se a maioria tem outros interesses, toda a cultura local é transformada. Porque os governantes são transformados. Se eu coopto a sua elite, se eu banco as campanhas eleitorais, ele fica me devendo favor.
Então o poder econômico ele é predominante nas democracias. Porque você, para se eleger, precisa de dinheiro. Você precisa fazer campanha. Você não tem, sou eu que vou dar o dinheiro. Eu sou uma potência estrangeira, etc. Eu sou uma empresa através de alguém. Há várias maneiras de eu disfarçar esse fluxo de capital para financiar campanhas. Inclusive, o Congresso americano tá investigando a família Biden por ter recebido dinheiro da Ucrânia e da China. Ora, se numa democracia o pressuposto é ter dinheiro para fazer campanha e se eleger, e se o dinheiro está na mão do seu oponente, significa que cooptar a sua elite é muito fácil e é muito simples. E aí vocês começam a questionar, as pessoas questionar por que um governo faz coisas que são contrárias ao seu próprio país. Por que o Biden mantém a fronteira sul aberta? Contra a vontade do governador do Texas, do Arizona, etc. Porque ele tem, provavelmente, a quem prestar contas. Ele tem senhor, né? Ele tem que obedecer o interesse que está pactuado. E aí uma outra questão, Glauber. Uma das fragilidades do Ocidente é que ele tem um Deus acima de tudo. E não é o quem você está pensando, é o Deus dinheiro. O Ocidente se transformou num lugar onde é muito individualista. As pessoas são individualistas, têm aspirações de vida que envolvem dinheiro. E no momento que você pensa que a maior reserva de dinheiro do mundo está na China, as maiores reservas cambiais, né? Com dinheiro, eles podem patrocinar o fluxo para quem interessa a eles. Então, a cooptação da elite do Ocidente ocorreu rapidamente. Se você estudar um Trudeau, se você estudar o Macron, se você estudar os shows da Alemanha, um Biden, você vai ver nas atitudes deles diversas decisões e políticas que, em tese, não convêm aos melhores interesses dos seus países. E isso em função de uma guerra de quinta geração que privilegiou também a cooptação da elite. Agora vamos ao outro lado. Nós falamos assim, né? Existe muito, Biden faz, e existe muito um discurso aqui no Ocidente que são as democracias contra os países totalitários. Tá. O que é um país totalitário? Não tem eleição para presidência. Então vamos só brincar um pouco. Na Rússia tem eleição, exato. Acabou de ter, inclusive. Inclusive. Não, mas as eleições são manipuladas. Mas no Brasil e Estados Unidos é o que mais se fala. Se questiona também o pleito, né? E aí, por que aqui não é e lá é manipulado? Mas lá não tem liberdade de expressão. Você tem aqui? Então, quando você começa a olhar isso, se isentando um pouco do processo de uma forma muito fria, você começa a querer entender melhor que comparações são essas. Aqui nós somos uma civilização judaico-cristã. Lá é a Igreja Ortodoxa Russa também, que comanda e tem muita força no país. O que eu percebo é que a única diferença que sustenta isso é a rotatividade. É a alternância de poder. Isso. E aí, aqui são 2 eleições, né? Nos Estados Unidos também, né? Os Estados Unidos não tem eleição direta, ninguém vota no presidente. A eleição nos Estados Unidos é indireta. No caso. Sim, tem direito a uma reeleição. Igual aqui. Isso. Mas olha só, você sabia que nos Estados Unidos não se vota no presidente? Você vota nos delegados que votam no colégio eleitoral. Inclusive, há uma distribuição de delegados por estado, onde em cada estado o presidente que foi votado leva todos os votos do estado. Isso significa que em algumas situações o presidente não é eleito pela maioria dos votos. Como aconteceu recente. Aconteceu. Ok? Então, assim, a questão é o seguinte, do ponto de vista pragmático e estratégico. Eu tenho um país como a Rússia, que tem um dos maiores territórios do mundo, né? Praticamente uma boa parte da Ásia. É um dos países mais independentes do mundo em termos de matéria-prima. Tem uma tecnologia militar e tem afinidade cultural com o Ocidente. Música clássica, seus autores de música clássica, pintores, religião, né? Genealogia, tudo. Trump e o pessoal que trabalhava com ele falou assim, cara, vamos atrair ele para a nossa esfera de influência. E vamos deixar a China sozinha, falando sozinha. Por que eu estou enfatizando isso? Se você olha para a China, nós não temos nada em comum com eles.
Nós não temos o idioma em comum, nós não temos a história em comum, nós não temos religião em comum, nós não temos sistema de governo em comum, nós não temos nada em comum. Mas com a Rússia nós tínhamos. Por que não enfraquecer o inimigo desfazendo a parceria deles? Porque fizeram exatamente o contrário. Porque depois que o Trump saiu, os DGs fizeram exatamente o inverso. Hostilizar a Rússia para jogar ela no colo da China. Para você ter um inimigo à altura para gerar o caos. Mas não é muito altura, não? Muito forte que você Muito diz? forte, é. Pois é, esse que é o problema agora. É chegar à dosagem ideal. Em todas as simulações de jogos de guerra, quando China e Rússia lutam juntos, o Ocidente fica em desvantagem.